aqui para mais uma filmagem para a disciplina Tempo Ampliado Educação Integral no Ensino Fundamental. Desta vez, esta nossa filmagem vai se referir à nossa unidade 2, que é uma das mais complexas do nosso conteúdo, tá? Para tanto, nós estamos aqui hoje com a Sara, nossa atual tutora da disciplina, o Cosme, nosso aluno da pós-graduação, e o Rafael também é aluno da pós. O Cosme agora já é nosso doutorando e o Rafael, nosso mestrando, quase mestre. Eles vão se dedicar a falar um pouquinho para vocês, tipo uma síntese, da concepção contemporânea e da concepção sócio-histórica de educação integral. Então, vamos lá, Cosme, começando com a concepção sócio-histórica de educação integral. Para a gente compreender a concepção sócio-histórica, né, antes de entrar propriamente no conceito de educação integral, é importante a gente voltar, né, na virada do século XVIII para o século XIX e entender algumas transformações, como a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, e o que elas representaram em termos de constituição de diferentes projetos societários, né, cada um desses projetos relacionado a determinadas correntes políticas e filosóficas. Então, dentro desse contexto de transformações, né, sobretudo na Europa, várias pessoas, né, pensadores, vão tentar entender, explicar e também lançar perspectivas sobre caminhos para essa realidade de transformação. Então, a Revolução Industrial, né, uma mudança no campo da produção, da economia, e a Revolução Francesa como uma mudança no campo político. Dentro dessa conjuntura, então, nós vamos ter, se destacando, três correntes, né? A conservadora, que tinha como objetivo tentar manter os valores do antigo regime, né, que naquele momento estava se perdendo por conta dessas transformações a qual eu falei anteriormente. A perspectiva liberal, que tentava adaptar, né, a sociedade para essas transformações, né, no campo da produção, no campo da política, tendo aí como principal grupo social, né, classe social, a burguesia, à frente desse projeto, e os socialistas pensando um contraponto tanto aos conservadores como aos liberais, né, questionando a propriedade privada, questionando esse projeto baseado, né, na produção de mercadoria com base na exploração do trabalho e a partir, né, dessa visão de mundo pensando também, né, um projeto educacional. Já os socialistas vão representar um contraponto tanto aos conservadores quanto aos liberais. E aí no projeto societário desenvolvido por eles vai estar em questão a luta de classe, a propriedade privada e a centralidade dos interesses dos trabalhadores, né? E aí vão se destacar duas vertentes, né, anarquistas e marxistas. Os anarquistas, né, dando ênfase à questão da liberdade, discutindo também o sentido do Estado, né, mas, né, tendo uma compreensão e uma interpretação do papel do Estado diferente dos marxistas. E os marxistas, né, entendendo a relevância do Estado como um caminho para esse processo revolucionário, mas focando a questão do trabalho, né, como um elemento formativo, e, né, quem que vai se destacar, né, entre essas duas vertentes? Entre os anarquistas, o Proudhon e o Bakunin, e entre os marxistas, né, aquele que vai dar o nome à própria corrente, o Karl Marx e o Friedrich Engels. A partir desses diferentes projetos de sociedade, ideais de homem, visões de mundo, como a educação integral é apresentada no âmbito dessas diferentes correntes? Então, é interessante pensar, né, essas três vertentes a partir de três palavrinhas-chave, né, para ficar bem didático. No caso dos conservadores, né, qual seria a palavra? Restauração, né? Uhum. Os conservadores, eles estão vivendo um contexto de perda de hegemonia, né, diante lá da queda do antigo regime, ascensão da burguesia, né, por meio da Revolução Francesa. Então, o projeto educacional está voltado no resgate dos valores morais, né? A questão religiosa está muito presente, a tradição, o resgate para uma sociedade pautada na tradição.
Já os liberais, né, a ideia de adaptação é muito forte, porque é uma sociedade passando por um processo de transformação, onde a questão da industrialização, as mudanças do modo de produção, ampliando, né, potencialmente a produção, requer uma outra sociedade, outros sujeitos, né? Então, a própria escola pública vai ser uma questão, porque para essa nova sociedade, né, não mais pautada na tradição, a leitura, a escrita, as operações básicas da matemática são elementos fundamentais, né, linguagens necessárias para se inserir, né, nessa sociedade de transformação. E no próprio progresso dessa sociedade, né? Exatamente. Então, educar integralmente nessa perspectiva passa, né, pela ideia de uma adaptação, de uma formação que proporcione esses sujeitos a se adaptarem à sociedade em transformação. Vale destacar também que, né, com a ascensão da burguesia e dentro desse projeto societário, é muito forte também a ideia de separação entre trabalho manual e trabalho intelectual. Então, a gente vai ter também essa dicotomia presente em propostas educacionais, né? Proposta para os filhos dos trabalhadores vai ter determinadas características. Proposta para os filhos dos dirigentes vão ter outras características. Então, essa relação de classe ela vai se intensificar e, de alguma forma, ela vai ser potencializada também no contexto escolar. Os que pensam e os que praticam. Exatamente. E aí a perspectiva socialista, seja pela via anarquista ou marxista, vai questionar essa dicotomia, né, entre trabalho intelectual, trabalho individual, trabalho manual. Então, o projeto de educação integral, na perspectiva socialista, coloca em questão essa sociedade, né, classista, né? Então, é uma proposta que, essencialmente, ela nasce da crítica a essa sociedade e a formação desses sujeitos deve vir nessa perspectiva de pensar uma sociedade capitalista que há uma necessidade de você fazer uma crítica a ela. E aí, nessa formação, além da crítica, a ideia do trabalho como centralidade, mas não o trabalho na sua forma alienada, né, deve estar presente no contexto escolar como atividade criativa, né, o que o Marx vai chamar de ontológica, né, aquilo que é inerente ao ser humano, né, e que aí também precisa ser contextualizado, né, historicamente, socialmente. Então, educar integralmente para os socialistas é educar para uma sociedade que deve ser transformada, né, até se chegar a proposta que seria o comunismo, né? E aí estabelecer um projeto, né, educacional numa sociedade livre, né, de luta de classe, né, que seria uma coisa, né, futuramente. E no Brasil, como é que essas tendências foram se consolidando, foram se constituindo na educação brasileira? Nós podemos falar em algumas experiências no Brasil? Sim, então, no Brasil, essas experiências, né, e essas diferentes tendências, elas vão aparecer muito forte, sobretudo no início do século XX, né, muito influenciada pelo movimento migratório, né, pós-abolição da escravidão. Então, ali, virada do XIX para o século XX, a gente vai ter a entrada de vários imigrantes europeus, principalmente, trazendo essa bagagem da luta, né, dos trabalhadores, né, o movimento operário na Europa. Então, na perspectiva socialista, né, sobretudo os anarquistas vão ter um papel fundamental, tanto na construção, né, de uma legislação trabalhista, né, vai ser aprovada na década de 30, né, com Vargas, como também no desenvolvimento de experiências educacionais pautada nesses princípios que a gente, né, já vem falando anteriormente, né, a ideia do trabalho como uma categoria central, princípio educativo, né? Questionar essa sociedade baseada na divisão em classes. No caso dos liberais, né, a tendência muito forte que vai se inspirar, né, nessas ideias liberais vai ficar conhecido como o movimento da escola nova, que apesar de congregar, né, várias tendências, mas, né, em termos de pensar a escola, né, e os aspectos pedagógicos que deveriam permear a proposta educacional, fica muito forte a ideia de uma sociedade, formar os sujeitos para uma sociedade que vive um processo de industrialização. Então, o que estava em questão não era questionar a ordem em si, né,
ou, na melhor das hipóteses, questionar uma ordem que seria a ordem da escola conservadora. Exatamente. Então, a exemplo que foi na Europa, né, o contraponto é sempre a escola conservadora, né, que também se faz presente, sobretudo pela influência, né, das organizações ligadas à Igreja Católica, né, também defendendo alguns aspectos, alguns valores, né, morais e as forças militares, as escolas militares. exatamente, né, por meio do movimento integralista. Então, esses movimentos, né, também vão desenvolver propostas, né, de cunho conservador, né, pautado na ideia da moral. Aí entra, no caso do Brasil, a ideia do nacionalismo também, né, como um elemento fundamental para a educação, né, dos sujeitos. Então, todos esses movimentos e essas tendências no Brasil, eles vão, né, entrar em disputa, né, mas o projeto que vai se fortalecer é o projeto de base liberal, né, muito a reboque do que é o que está acontecendo no país, que é o processo de industrialização, né? E aí, né, a partir lá da década de 30 em diante, as experiências que vão, né, até virarem referências, né, para a contemporaneidade, né, vão ser desenvolvidas a partir da tendência liberal, né? Sobretudo, por exemplo, Anísio Teixeira, na década de 1950, né, que vai desenvolver uma experiência no município de Salvador, na Bahia, e na década de 1980... Escolas Parque, escolas classe, né? Isso. Uhum. E na década de 80, a gente vai ter o Darcy Ribeiro, né, desenvolvendo a experiência dos CIEPs no Rio de Janeiro, no governo do Leonel Brizola, mas sempre dialogando com essa perspectiva, né, de formar para atender as demandas, novas demandas, né, da sociedade em transformação, né, no caso uma sociedade passando por esse processo de industrialização. Uhum. Então, basicamente a perspectiva sociohistórica é isso. E sobre a perspectiva contemporânea, Rafael, podemos vê-la como um contraponto à perspectiva sociohistórica? Não como um contraponto em si. Para fazer essa discussão da perspectiva sociohistórica à contemporânea, é importante a gente ter em mente a ideia de que todo conceito nas ciências humanas e sociais, ele é pensado a partir de uma realidade, né? De um contexto histórico, de uma conjuntura histórica. E como a realidade se transforma, assim como o contexto histórico, a história está em constante transformação, os conceitos eles também são ressignificados. Nesse aspecto, né, a educação integral na perspectiva contemporânea, ela assume outros sentidos. Em alguns pontos conserva elementos da perspectiva sociohistórica, em outros pontos ela traz elementos novos, né? Uhum. E concomitantemente a um processo de ressignificação, né, de atribuição de novos sentidos ao conceito, a gente pode questionar também se há um esvaziamento teórico-conceitual acerca da educação integral. Uhum. No sentido de que talvez na contemporaneidade, né, dentro da academia, em documentos oficiais, possa ocorrer uma apropriação superficial do conceito, né? Isso. Às vezes até misturando educação integral com educação em tempo integral. Né? A gente e aí vê esse muito ponto não isso. seria uma ressignificação, mas seria uma confusão. Exatamente, confusão conceitual. Confundir temas, né? Exatamente. Então nós temos esses dois processos, de ressignificação, ou seja, de atribuição de novos sentidos ao conceito e também de uma falta de apropriação ou de uma apropriação superficial, indevida. Na contemporaneidade, a educação integral ela assume alguns aspectos, né, que se destacam. Primeiro, a ideia de proteção integral, né, relacionar a educação integral à proteção integral. Há também uma relação da educação integral à ampliação da jornada escolar e uma relação entre educação integral e extensão e integração curricular. Nós vamos discutir agora isoladamente cada um desses pontos, né? Sabendo que eles se misturam, eles né? se misturam, mas didaticamente, só para fins didáticos, né, para Cosme, organizar o entendimento, né? A educação integral, na perspectiva da proteção integral, ela caminha no sentido de uma ampliação das funções da escola, para além dos aspectos relacionados ao ensino e dos aspectos formativos, ou seja, a escola ela passa a assumir responsabilidades que remetem a atendimento básico dos alunos, né? A questão de saúde, de higiene, de alimentação. E nós percebemos, né, é possível perceber que na contemporaneidade isso indica uma relação onde a função primária da escola, que é a construção do conhecimento, né, ela passa a ser secundarizada.
E essas questões, né, do atendimento aos alunos, a ideia da proteção integral, ela toma um escopo que supera as relações do ensino e as relações da formação. O que faz dos projetos de educação integral em tempo integral assumir um viés assistencialista, né, que atua muito no sentido de promover esse atendimento dessas necessidades básicas, mas constrói um projeto precário de educação e de formação. Nós temos até uma autora muito interessante, Evelina Gebali, que criou uma expressão, né? Ampliação para menos para as escolas públicas, ou seja, elas são ampliadas em suas funções, mas essa ampliação é para menos na medida em que ela, de alguma maneira, secundariza essa discussão dos conhecimentos, da apropriação dos conhecimentos em detrimento dessas outras funções. Já leu sobre isso? E é um processo que não é negar a importância de se atuar Exatamente. no âmbito, né, desse atendimento a necessidades básicas de alimentação, dada a realidade da sociedade brasileira. Mas é pensar que a escola não pode perder de vista essa função primária. A construção do conhecimento ela tem que ser prioritária. Que é a sua natureza, né? Que é a natureza Desde que a da escola instituição se tornou escolar. uma escola. Nesse sentido, a Eveline vai dizer que tanto a escola quanto a assistência podem ter suas funções prejudicadas. Nenhuma das duas vai realizar suas funções, né, da forma como elas foram concebidas. Segundo ponto na questão contemporânea que associa a educação integral à ampliação da jornada escolar, ou seja, na perspectiva do tempo integral, ao menos 7 horas diárias de escolarização. É importante a gente ressaltar que associar a educação integral ao tempo integral, à ampliação da jornada escolar, isso está presente na perspectiva sócio-histórica. Mas, na perspectiva sócio-histórica, há uma relação de buscar entender essa ampliação do ponto de vista de uma formação multidimensional e integral dos sujeitos. Algo que, na visão contemporânea, a gente pode questionar se isso está presente e em que grau isso está presente. Né? Em alguns contextos, acredito que relaciona-se o conceito de educação integral estritamente a uma ampliação, sem pensar um projeto de formação. Mais tempo na escola. A criança tem que ficar mais tempo na escola, assim, mas mais tempo fazendo o quê? Né? Que atividades são assim tão significativas ou são colocadas nessa escola para que realmente essa formação mais ampla aconteça? Outro aspecto da perspectiva contemporânea, né, do conceito de educação integral remete à ideia de extensão e integração curricular, que ocorre a maioria das vezes por meio da promoção de oficinas, né, com aspectos interdisciplinares, ou seja, assume uma outra configuração que não a configuração disciplinada das disciplinas regulares, português, matemática, mas você vai ter temas para explorar e trabalhar que abordam diferentes saberes, né, diferentes campos. Mas isso é interessante, né? Agora o problema é como que isso é feito. A ideia é interessante, mas a forma como isso tem se configurado, né, na política atual traz alguns problemas e alguns questionamentos que a gente tem que debater e discutir. Uma que há nesses programas, né, por meio da promoção das oficinas, uma estrutura de turno e contraturno. Ou seja, você não consegue construir na jornada escolar uma comunicação entre o período do dia, né, entre as disciplinas regulares e o que acontece nas oficinas. Muitas vezes isso fica dissociado. Exatamente. Se a gente for pensar um projeto de formação ampla, os saberes eles têm que entrar em comunicação, assim como o trabalho docente de quem atua com a disciplina regular e quem atua com a oficina tem que ter uma comunicação. Isso causa até problemas em algumas pesquisas que nós andamos fazendo, lembram? Quando os alunos dizem, de manhã é chato, é aula, de tarde é bom porque é oficina. Por que de manhã é chato, de tarde é bom? Por que tudo não pode ser bom, não pode ser prazeroso? Né? E cria dicotomias, exatamente, né? Que não o deveria entendimento existir. de que de manhã seria um momento do estudo, conhecimento e à tarde o momento do lazer. Exatamente. Não, conhecimento e lazer, eles... E aquela questão da formação completa, que o Cosme falou que existe desde a visão sócio-histórica de uma formação completa, um aspecto formativo mais amplo, se perde, né? Fica fragmentado, né, esse aspecto. E muitas vezes, algumas propostas dessas oficinas, elas vão ter o argumento de que o foco na cultura do aluno, no contexto do aluno, precisa ser considerado para uma educação integral. Né? E muitas vezes isso secundariza a função da escola, de trabalhar com os conhecimentos sócio-historicamente construídos, né, Rafael? Outro aspecto que tem que ser discutido na organização dessas oficinas é a atuação de diferentes sujeitos. Né? Ao contrário da perspectiva sócio-histórica, onde a gente tinha programas e projetos de educação em tempo integral,
onde os professores assumiam as responsabilidades, a gente vê na contemporaneidade que as oficinas elas são trabalhadas a partir da atuação de diferentes sujeitos, na maioria das vezes por meio do voluntariado, ou seja, não há um vínculo empregatício. E muitas vezes esses sujeitos eles nem possuem uma formação pedagógica, né, e até no próprio conteúdo da disciplina para executar essas ações, né? E isso traz consequências tanto para a formação dos estudantes, a gente pensa a formação integral deles, quanto para as relações de trabalho, né? Há uma precarização das relações de trabalho docente. Por outro lado, algumas pessoas dizem que não, que isso é interessante que aconteça, né? Porque você vai ter outros sujeitos interferindo no aspecto escolar. A gente não discute isso, de repente é até interessante mesmo que haja outros sujeitos discutindo as questões da escola. Só que entra no que você acabou de falar, como é que fica essa formação mais significativa para o estudante na medida em que ela não está acontecendo com uma pessoa, de repente, que tenha aqueles conhecimentos balizados, aprofundados. Né? Isso pode acontecer, né? Porque geralmente são oficineiros, são monitores, pessoas com muito boa vontade, voluntários, mas às vezes sem aquele total conhecimento que seria necessário naquele momento e naquela formação. Não se trata de negar a importância desses Exatamente. Conhecimentos e desses saberes, né? Dos educadores populares, né? Aqueles saberes provenientes da própria comunidade, né? Que não precisam estar ausentes, não devem, numa proposta de educação integral que considere as especificidades da escola. E que esteja, de repente, no próprio projeto político pedagógico da escola. Trata-se de, numa tentativa da gente problematizar se esses sujeitos podem ser responsáveis por essas atividades, dada a especificidade daquele profissional que deve atuar na escola, né? Mais um ponto que tem que ser problematizado na questão do conceito de educação integral relacionado à extensão e integração curricular é que muitas vezes essas oficinas elas são promovidas em espaços não escolares, ou seja, para além da instituição escolar. E nesse processo a gente vê a organização dessas oficinas em espaços, às vezes públicos, mas muitas vezes privados também. Instituições que possuem determinadas concepções, né, determinados projetos de sociedade, de educação. E cabe questionar esses projetos e até que ponto talvez essas instituições elas caminham na contramão da concepção de uma própria educação pública, né, de uma formação completa para a emancipação do sujeito. Rafael, é nesse caso que entram aqueles conceitos de cidade educadora, não é? Sim, aqui nós temos essa organização, a partir desse discurso da cidade educadora, que se baliza também muito em função de aceitar ou de entender que o Estado não é capaz de gerir as instituições públicas de ensino e que, dada a complexidade da sociedade atual, a escola ela não dá conta de atender essas demandas e que é necessário trazer e atuar em conjunto com organizações da sociedade civil. E nesse ponto que a gente vê a entrada dessas instituições privadas e que cada vez possuem um escopo e uma força maior na implementação e direção dessas políticas. Também existe uma outra dimensão nessa visão das cidades educadoras que diz que a cidade ela tem vários equipamentos culturais que são importantes, que são significativos, que as crianças e adolescentes devem conhecer. Tudo bem. Agora, será que todas as cidades ou em todos os espaços da cidade existem esses equipamentos culturais para serem apreendidos e serem realmente apropriados pelas crianças? Nem sempre, né? E será que há um planejamento, né, considerando a especificidade do trabalho pedagógico em relação à integração desses conhecimentos a serem trabalhados fora da escola, com aquilo que é trabalhado na escola? Em muitos contextos, acredito que há uma falta de comunicação, né? E nesse ponto, é importante a gente ressaltar que não há problema que o aluno se forme para além da escola. Claro. Aliás, é recomendável que essa formação ela se dê em diversos espaços públicos, né? Só que isso, a partir da perspectiva que a gente defende, isso tem que estar num processo onde a escola é centralizada, né? Onde esse projeto de formação ele parta da instituição escolar e que ela possa organizar
para que os alunos tenham essa formação completa e possam ter o controle dessas ações também, não ser secundarizada na formação dos alunos. Gente, ouvindo vocês falar, eu estou aqui pensando como é complexo nessa discussão nossa, né? Por isso, eu disse a vocês que essa unidade é a mais complicadinha da nossa disciplina, porque ela envolve a contemporaneidade, esse caldo ideológico que nós temos hoje em dia. Porque a gente não pode dizer que a concepção sócio-histórica desapareceu, não, ela está aí, junto com a contemporânea, elas se mesclam. Há momentos em que ela é secundarizada, em que ela é ressignificada, e dentro do nosso conceito a gente percebe isso muito claramente. Porém, nós estamos vivendo a contemporaneidade, é muito difícil você fazer uma análise de uma época na qual se vive. Talvez daqui a uns 50 anos, quando a gente estiver bem velhinhos, talvez a gente consiga saber, pois é, naquela época que pensava, de repente a gente vai chegar a essa conclusão, né? E nós temos diferentes projetos em disputa, né? Exatamente. No que diz respeito à função da escola, ao papel do aluno, ao papel do professor. E essas disputas podem vir a configurar e reverberar diferentes concepções de educação integral. De educação integral para variar na educação, né? Porque Sim. tudo acaba acontecendo na educação e acaba, de repente, culpando a coitada da escola, né? Exatamente. Bom, gente, é isso. Esperamos que esta nossa filmagem, essa nossa discussão aqui tenha ajudado vocês a pensar um pouquinho mais sobre as concepções de educação integral e entender quão complexa essa discussão, mas quão desafiante ela é. Tchau, até a próxima. Tchau. Tchauzinho.